O que o bioalinhamento diz sobre a coceira? E mais, né? De onde que ela vem? Até porque tem muita coceira que aparece por aí, a gente às vezes procura um atendimento e fica dependente de uma pomada, de não sei o que, vamos tomar antibiótico, enfim, ou corticoide. E cadê? Por que surgiu isso, né? Então, o que acontece no caso da coceira? Aliás, por que surge a coceira? É isso que eu vou começar falando para você. Por que é que surge uma coceira? Olha, uma coceira, na visão do bioalinhamento, ela sempre surge por conta de uma situação que para você é uma repugnância. Ah, Adalto, mas por que repugnância? Começou a coçar meu braço do nada, começou a coçar meu couro cabeludo do nada, é só. Por que surge, né? A coceira é interessante, ela parece que surge, né? Você dorme de um jeito e acorda com a coceira. Aí a gente começa a apontar, né? Olha, acho que o cobertor, é porque o cobertor, esse tempo mais friozinho, o cobertor ficou muito tempo no guarda-roupa, por isso que ele tá alguma coisa. Isso por si só não justifica, senão todo mundo teria coceira só por conta disso. Sempre que fica nervoso, tem coceira. Mas peraí, todo mundo sempre que fica nervoso tem coceira? Especificamente no braço e no couro cabeludo? Não. Então, cada um de nós tem uma particularidade. O nosso DNA determina isso, né? E mais do que isso, mais do que o nosso DNA, a nossa percepção determina isso. Que cada um de nós vamos ter uma intensidade, um tipo de comportamento. Por que eu falo que é mais que o DNA? Porque eu e o Adailton, que somos gêmeos idênticos da mesma placenta, temos o mesmo DNA e não temos as mesmas percepções, mesmos programas biológicos, né? No sentido de quando eu, às vezes, me surpreendo com algo para mim é impactante, inesperado, não necessariamente para o Adailton é. Então, isso não é uma sentença. Então, olha só, vamos falar da coceira aqui. O lugar onde surge a coceira é exatamente o local onde eu senti que tem algo que eu não queria um contato. E por que isso se manifesta como uma coceira? Eu não queria um contato, mas por que se manifesta? Vou falar de uma coisa física e uma coisa imaginária. Então, olha, se algo físico, no físico mesmo falando, se você se encosta num lugar que tem graxa, se você vai escrever e se rabisca sem querer com a canetinha, quando você vai tomar banho, você pega a esponja e aonde tinha graxa ou sujou de canetinha, você esfrega mais ainda. Para quê? Por que é que você esfrega mais aquele local? Parece uma lógica, mas é para tirar aquilo que eu não quero que fique na minha pele. Seja a tinta da canetinha, seja aquela graxa que eu encostei, fui na oficina, encostei e eu não quero que fique essa marca em mim. Agora, nós estamos aqui falando de processos biológicos. Nossa mente, ela sempre trabalha sobre, para ela tudo é real. O que acontece aqui na cabeça, aqui dentro do cérebro, é interpretado como real. Ah, Adalto, mas não é, isso aí é imaginação. Sim, isso é neurociência. Isso tudo que eu estou falando é baseado em neurociência. Quer ver uma prova? Se você, agora, se você aí, me assistindo, pega e se imagina, imagina que você está chegando na cozinha da tua casa. Você está indo lá na cozinha da tua casa. Daí você pega e encontra um limão. Aí você corta esse limão ao meio. Você vai ver que alguns gominhos vão ficar inteiros, alguns vão ficar partidos ao meio, enfim. Mas tem aquele cheiro do limão característico, enfim. E aí você pega a metade do limão e fica olhando para ele. Quando você olha para ele, você vai chegando mais perto, o cheiro fica forte, você sente a textura daquele limão verdinho, você vai chegando mais perto da boca, e aí crava os dentes nesse limão. Por que eu tô falando isso? Até eu salivei agora. Porque eu queria mostrar para você que o nosso cérebro, ele vê isso tudo, ele sente, não é o nosso olho que vê só, é o nosso cérebro que vê. Não é o nosso nariz que sente o cheiro, ele apenas pega a informação. Aqui é que está o cheiro. Provavelmente eu fui falando, você foi sentindo o cheiro. E aí não é só a nossa boca que sente o gosto. Você provavelmente aqui dentro do cérebro sentiu o gosto do limão e começou a salivar também. Eu contando a história salivei, você começou a salivar. Tudo isso aconteceu aqui dentro, no cérebro. Mas a sua biologia e a minha também mudou. Por quê? Porque ativou um aumento de saliva. As glândulas salivares, elas aumentaram a produção de saliva
para poder ir para a boca para tentar diluir esse limão. Mas cadê o limão? Então, diluir, de certa forma, essa informação. Porque aqui era apenas uma informação. Eu passei uma informação para vocês. Cá entre nós. Imagina se todo o tempo eu ficasse imaginando que tem um limão aqui. Ou que a minha biologia entendesse que aqui tem um limão, que eu estou chupando limão. O que vai acontecer? Eu não vou parar de salivar. As minhas glândulas salivares talvez até achem que é uma necessidade que aumente de tamanho. E aí a gente pode ter algumas proliferações celulares, mas isso é uma outra coisa. Eu estou tentando aqui passar por toda essa condição que é pura neurociência para explicar de uma forma prática para você por que é que surge a coceira, qual que é a visão da coceira no bioalinhamento. Então, olha que interessante, se eu percebo um contato, se aqui dentro da minha cabeça é como se tivesse um contato ainda que eu não quero, mas parece que ele está aqui. Eu olho, eu sei que não tem ninguém me encostando, não tem nada me encostando, mas parece que eu sinto aquele contato aqui. Aí eu entro na questão do imaginar, do lembrar. Só de imaginar aquele contato me causa arrepio. Depende do que aconteceu, entenderam? Então, claro, existem contatos agradáveis e existem contatos que não são agradáveis. E existem os contatos que vão trazer um comportamento de coceira, que são os contatos extremamente desagradáveis, extremamente que eu não quero mais ter contato. Essa coisa da canetinha que eu falei, essa coisa da graxa, existe uma coisa que você considerou como nojenta, como asquerosa, né? Por exemplo, se está uma pessoa no ponto de ônibus, ela está lá sozinha e aguardando o ônibus, enfim, e daí ela está um pouco apreensiva, está com um pouco de medo, e daí vai que, olha só, não que se acontecer isso vai ter o mesmo resultado, mas na percepção dela, ela estava com medo, ela estava tensa, o ônibus não chegava, então tinha todo um cenário que deixou ela numa condição de vulnerabilidade. E aí, talvez chegue, né, uma mulher e tudo, talvez nesse ponto de ônibus venha um mendigo, né, e esse mendigo talvez cheirando mal, e ele vem e talvez começa a perguntar alguma coisa, ele está sendo inconveniente. Eu coloquei aqui um mendigo, né, gente? É gente, tudo. Mas claro que eu estou colocando numa condição assim, de uma pessoa que talvez esteja tendo um comportamento incorreto. Poderia ser um empresário, poderia ser um menino, poderia ser uma outra mulher, mas já para colocar nesse cenário todo de insegurança talvez dessa pessoa, tá? Nada contra, pelo contrário, a gente precisa ajudar. Mas talvez ela está naquele cenário de medo, na percepção dela oferecer algum perigo. E aí talvez ela não queria que ele, talvez, aquele contato, ela insegura ali, e talvez na conversa dele, ele talvez meio desajeitado e segurou no braço dela. Então, olha só todo esse cenário. Aí, e se ela não queria de jeito nenhum ter aquele contato? O que nós temos aqui no cenário? Uma situação que para ela, impactante, inesperada, foi vivida como um choque, né? Porque ela não queria, era um contato que ela não queria de jeito nenhum. Ele só encostou. Gente, isso é muito menos do que uma marca de uma canetinha, que ali vai ficar, eu vou ter que esfregar com força. Isso passa longe de uma graxa que eu encostei. Eu vou ter que esfregar bastante, aquela graxa vai ficar cheirando. Mas aqui eu tô falando de algo, de um contato que parece que ficou, ela não queria, e aí ela se sentiu tão insegura, mesmo após ela pegar o ônibus, mesmo após ela chegar em casa, mesmo após ela tomar banho, e provavelmente ela esfregou bastante essa região, na tentativa de retirar esse contato, ela talvez na hora de dormir vai ficar lembrando, olha, acontecendo aqui de novo dentro do cérebro, é aí que mora toda essa situação. Então na hora de dormir aquela situação fica toda aqui dentro martelando, e vai ficar martelando só se essa pessoa percebeu como impactante e inesperado, né? E uma coisa que ela não queria de jeito nenhum. Então é aí que eu quero chegar, é nessa condição. Então, se a pessoa fica nessa situação, ou liga para alguém e conta a história, ou chega em casa e conta a história de novo, então fica revivendo, e aqui dentro acontecendo de novo. Ou seja, no consciente dela, ela sabe que ele não está ali mais segurando o braço dela enquanto queria
conversar ou alguma coisa. Na cabeça dela, no consciente, ela sabe. Ela sabe que depois, amanhã, se ela for pegar o ônibus, ela vai poder se livrar dessa informação no sentido de, se ver alguém chegando perto, ela vai para outro ponto, ela vai sair andando, mas pegou ela despreparada. Aí é que tá. Foi de forma inesperada. Por isso foi vivido como um choque, por isso aquela informação talvez foi tão forte para ela, a ponto dela não esquecer. E esse não esquecer fica retroalimentando essa informação. É igual eu falei para vocês do limão, né? Se a pessoa fica imaginando, igual eu falei aqui para vocês, chupando limão, vai ficar 1 hora salivando, tá? Então essa coceira sempre vai surgir a partir de uma situação que para a pessoa foi chocante, e o chocante, eu quero dizer, é inesperado, impactante. Para quem não sabe o que é chocante, né? Uma percepção chocante, gente, pode fazer uma experiência, eu não sugiro. Mas quem é que já não levou um choque na tomada? Coloca o dedo na tomada, na hora que você encosta o dedo na tomada e toma o choque, você já faz assim, ó. Então, já tomou. Na hora que você tira, não tem o que fazer, porque você já teve um choque elétrico, né? Que a gente pode considerar como físico. O nosso corpo ele tem reações por causa disso. O choque emocional é a mesma coisa. Quando você percebe que aquilo foi impactante para você, já foi. Já aconteceu. Só que a partir daí também o nosso corpo adota comportamentos. No caso de um choque elétrico, qual que é o comportamento que adota? Seu coração dispara, talvez. A musculatura fica um pouco contraída, fica meio estranhinha, né? Tem tudo isso. Agora, no choque comportamental, no choque de percepção, você também vai ter efeitos biológicos, efeitos físicos. E esses efeitos físicos, no caso aqui de hoje, eu estou falando da coceira. O efeito físico será a coceira. Por quê? Olha só, veja se faz sentido para você. Se eu quero arrancar algo que parece que ainda está em contato comigo, toda hora o meu cérebro vai fazer o quê? Eu vou levar a unha e não vai ser, normalmente não é assim, ninguém coça assim, né? É assim. Leva a mão e coça com a unha mesmo. Por quê? É como se eu quisesse arrancar aquela informação. É como se fosse necessário arrancar. Como é que você chegou nesse raciocínio, Adalto? Como é que você tirou isso da cabeça, você inventou? Tá fazendo sentido, mas de onde você tirou isso? Gente, isso é uma das bases do bioalinhamento. Isso é nova medicina germânica. O Dr. Heike Gerdhammer, que trouxe as 5 leis biológicas, que mostrou para nós que existem essas leis biológicas e que estão em plena coerência com a natureza, com a nossa biologia, ele ensina exatamente esses processos. Olha só como faz sentido tudo isso que eu estou falando para vocês. É a nossa biologia atuando de acordo com o que o meu cérebro está percebendo. Então, olha que interessante. Quando eu fico me coçando e aí causa uma condição... Ah, mas Adalto, peraí. Tem uma questão aí. Eu me coço porque está desconfortável ali e eu coçar me alivia. Sim, olha só. Coçar me alivia, como se eu estivesse arrancando aquela informação. Quando começa aquela coceirinha, é porque é como se o cérebro estivesse lembrando que tinha um toque ali indesejado. Um toque que me causa repulsa. Eu não quero aquele toque em mim. É como se você olhasse para o teu braço e falasse assim, nossa, aquele risco de canetinha ainda tá ali. Eu vou pegar uma esponja e vou esfregar mais. Tá? Aí mais tarde você olha e fala, não, aquele risco de canetinha tá ali, eu vou esfregar mais para poder limpar. É o me limpar dessa informação. Eu não quero sentir aquele toque. Isso não fica consciente. Mas existe o programa biológico que já está instalado. Entenderam? Então é aquela coisa, o choque emocional, ele leva a esse comportamento. Então você não vai ficar lembrando conscientemente. Mas a sua biologia lembra o que precisa ser feito, arrancar aquela informação que ainda parece que está presente. É assim que funciona. Então, por um tempo, é até uma vantagem biológica. Porque enquanto meu corpo perceber que existe um contato indesejado, a coceira vai permanecer. Então é uma vantagem, porque, entre aspas, eu vou arrancando essa informação. Cada vez que eu esfrego o meu braço, eu estou falando do braço, mas olha, pode ser em qualquer lugar do corpo. Então, cada vez que eu esfrego o meu braço, é como se eu estivesse arrancando um pouquinho daquela informação. Aí depois vem como se fosse um alívio.
Mas daqui a pouco, o meu corpo me lembra que, opa, parece que aquela informação tá de novo aqui. E por que é que meu corpo lembraria isso? Por que é que meu corpo faria isso? E sabe quando isso começa? Toda vez que eu tenho alguma coisa parecida com o que tinha lá naquele cenário, bem naquele momento do choque emocional, bem naquele momento do choque de percepção, quando eu lembro de alguma coisa, quando o meu corpo na verdade tem contato com alguma coisa que era de lá, o que o nosso organismo faz? É como se percebesse, nossa, lembra que parece que vai ter um contato de novo que eu não quero. Por que ele lembra? O meu corpo é inteligente. Você mesmo aí que está me assistindo, quantas vezes você sentiu um perfume de uma pessoa e falou, nossa, isso me lembra alguém. E aí você consegue acessar. Às vezes você viu uma roupa, nossa, mas você tá igual, você vestida com essa roupa aí, fulano que gosta de vestir esse tipo de roupa, né? É mais ou menos assim. Nossa, aí veio alguém com um corte diferente de cabelo. Nossa, fulana cortou o cabelo igualzinho o seu. Então, imagens, cheiros, sons, toques, né? Então, até o tempo frio. Se naquele dia a temperatura estava bem baixa, talvez toda vez que a temperatura cai, essa pessoa tem coceira. Olha só que interessante, né? São os trilhos do conflito, exatamente, é assim que chama, porque faz parte do cenário, tá? Entenderam? Estão entendendo como que é esse processo? Na visão do bioalinhamento, a coceira, ela não surge do nada. Ela surge a partir de uma situação que teve um choque emocional, um choque na sua percepção, aonde tinha um contato que eu não queria, era um contato indesejado. E aí, olha que interessante, deixa eu apresentar uma coisa para vocês que fica muito bacana de entender, de você localizar isso tudo. E aí, olha, o local exato aonde você apresenta a coceira é exatamente aonde eu senti aquele contato que eu não queria. Então, olha só, é só lembrar como uma graxa que ficou impregnada em algum lugar. É exatamente naquele lugar que eu vou tentar me limpar. É exatamente naquele lugar que vai me incomodar. Então, a coceira é a mesma coisa. É exatamente no local que está manifestando que eu tive um contato lá atrás. E quando lá atrás? Antes do início dos sintomas. Mas quanto antes? Um pouco antes. Um pouco antes pode ser um dia, pode ser uma semana antes do início dos sintomas. Então procura olhar na sua vida ou do seu paciente, procura olhar o que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas da coceira dele. Então, olha, você precisa observar o que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas, o local aonde manifesta essa coceira e pedir para ele te contar as histórias que aconteceram de diferente na vida dele, para você identificar o que para ele parece uma repugnância que ele teve contato. No começo da live, eu não falei aqui para vocês sobre a questão do limão? E aí vocês viram que a biologia ela mudou, né? Fazendo vocês salivarem mais só de imaginar o limão. Então, se eu, de certa forma, imagino um contato que eu não quero, mas não pode ser qualquer imaginação, tem que ser uma coisa impactante, tá? Ah, e Adalto, todas as pessoas vão ter essa manifestação de melhora? Vai sumir a coceira? Vai se curar da coceira? Não. Por quê? Porque tem pessoas que não vão conseguir, talvez sozinhos, acessar essa informação. Qual informação? A que deu origem a esses sintomas. Então não é a doença coceira, entre aspas, ou alergia, seja lá o que for. Mas a gente procura qual foi esse choque, qual foi a situação que deu esse choque emocional, esse choque de percepção. É ali que desencadeou toda essa manifestação. E sabe como que isso funciona? Se eu não tivesse contado a história do limão, vocês não teriam salivado. Então, olha só, vocês não teriam contato com essa história, não teria salivado um pouquinho a mais. Se a pessoa não tivesse o contato indesejado, que para ela soou como significou uma repugnância, nada também teria acontecido. E por isso que tem essas manifestações de coceira. Então, o que fazer com esses pacientes ou o que fazer comigo, né? Se esse é comigo, o que fazer? Estava falando aqui uma situação de um contato indesejado na cabeça. Sim, se a coceira é na cabeça, sim, ali teve um contato indesejado. Coçou, gente, é contato indesejado. Coçou é contato indesejado. O contato indesejado, eu disse que pode ser de forma real. O que é o real? É a história que eu contei do mendigo que tocou a moça que ela não queria de jeito nenhum.
Ou, né, uma situação, estava passeando no parque, foi sentar no banco e teve um contato indesejado porque antes uma pomba tinha passado ali. Passou e deixou uma lembrança. Você teve contato e teve aquele nojo, alguma coisa assim. Por isso tem que ser como um choque físico, tá? Então não é aquela coisa, ai que nojo. Que nojo. Gente, isso aí não é uma situação impactante, inesperada. Tem que ser como um choque. Isso não é vivido como um choque. Tem que ser aquela coisa, a pessoa tem que ter um nojo muito grande, por exemplo, do cocô da pomba. Ou sei lá, alguma coisa. Tem que ser. Aí que está o diferencial. Aí que entra a percepção. Aí que entra o verdadeiro DNA da pessoa, a verdadeira identidade dela. A percepção dela molda quem ela é. E essa moldura da percepção vai levar a diferentes comportamentos no organismo. E se ela perceber uma situação muito forte, vivida como um choque, né, que é impactante, inesperada, com contato indesejado, ou seja, é vivido como uma repugnância, ali vai coçar. Pode esperar que ali vai coçar. Então, olha, porque é um comportamento biológico, certo? É a mesma coisa de dizer, se eu furar meu braço, vai sangrar? Sim, se você furar o teu braço, vai sangrar. Se eu tiver um contato indesejado, vivido como um choque, vai ter coceira? Sim, você vai ter coceira. É assim que funcionam as leis biológicas do Dr. Hammer. É assim que ele explica. Nós entendemos várias leis biológicas, né? Se furar, vai sangrar. Se eu me esfolar, vai depois criar uma casquinha. Se eu cortar minha unha, depois ela vai crescer. Então, olha só, tem várias leis biológicas que a gente já conhecia. Essas outras do Dr. Hammer explicam um monte de coisa que ninguém explicava. Aí que é interessante, né? E hoje eu estou dando todas essas conotações baseadas nas 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Mas olha só, o fato de eu lembrar de uma situação traz modificações na minha biologia. Talvez eu fique mais eufórico, talvez eu fique mais triste. Se você lembrar de uma pessoa que não está mais com você, uma pessoa que morreu, você já fica talvez triste, uma pessoa que você queria que estivesse aqui. Se você lembra de uma festa, o melhor momento da sua vida, no dia que você lá na faculdade, de repente apresentou sua monografia, seu TCC e tirou nota 10, todo mundo comemorou, foi tomar cerveja com os amigos e tudo, e aquele dia você se sentiu o máximo. Você traz um estado de euforia, você muda a sua biologia, muda uma questão hormonal, muda a sua biologia totalmente. As 5 leis biológicas explicam isso. E partindo para a coceira, só de imaginar, por exemplo, assim, ó, no caso, de repente a pessoa estava no ponto de ônibus e chegou uma pessoa, começou com uma conversa melosa, ficou estranho, só que não encostou nem nada. Não encostou naquela moça. Mas aí ela fala assim, só de pensar que ele pudesse encostar em mim, é como se aquele contato estivesse aqui. Então se perguntar exatamente isso. Mas ele te tocou? Não, não me encostou. Mas só de pensar, se ele tivesse tocado em mim, entenderam? Então, não tocou. Mas aqui dentro aconteceu, porque imaginou de forma impactante. Imaginou isso de forma chocante, porque se tocasse, muita coisa ia acontecer. Esse foi o imaginário. O que é o virtual? É eu me colocar no lugar do outro, eu viver a vida do outro. Nossa, eu vi uma mulher no ônibus e o mendigo segurava ela assim, nossa, eu me coloquei, aí aquela coisa assim, nossa, se fosse comigo, eu me coloquei no lugar dela, eu fui lá ajudar. Mas não pode ser só assim, tem que ser impactante para a pessoa. Nossa, na hora que eu vi aquilo, entendeu? Então na hora que ela conta, parece que era com ela. Olha que interessante, que louco, né? Acontece aqui dentro do cérebro e o nosso corpo reage como se fosse com a gente. A neurociência explica tudo isso que eu estou falando para vocês. Tudo isso de forma que mostra que sim, os nossos neurônios mandam informações para as glândulas, fabricam mais hormônios, né? E esses hormônios vão para o corpo inteiro e nós temos diferentes sensações que ativam o batimento cardíaco, que ativam sensações na nossa pele, a nossa voz às vezes fica trêmula, nós vamos nos arrepiar, nós vamos tremer o corpo. Tem uma série de reações biológicas que acontecem, mas a intensidade dessas reações mostra para nós o quanto a pessoa sentiu aquele choque, certo? Assim como num choque elétrico.
colocar o dedo na tomada. Se o teu braço ficar tremendo muito tempo depois, é porque aquele choque foi percebido de forma muito forte por você. A sua sensibilidade ao choque é altíssima. Eu falei o real, virtual e imaginário. E o simbólico? É como se visse nela uma coisa que não é. Como se sentisse um contato de uma forma que não foi. Então, o jeito que ele falou comigo é como se ele estivesse tocando em mim. Então, não é nem o fato de imaginar, mas é o fato de tocar. Nossa, aquelas palavras parece que bateram no meu peito. E aquilo, olha, foram palavras nojentas, palavras que eu nunca queria ter escutado. Aí não vai ser por acaso, de repente, se ela fala, nossa, é como se tivesse batido no meu peito, de aparecer uma coceira nessa região. Se ela fala, nossa, eu não queria ter ouvido de jeito nenhum, pode ser que ela desenvolva uma coceira na região da orelha. Porque é exatamente aonde foi o ponto de maior impacto daquela percepção. Como se aquele ponto absorvesse aquela informação. Então é simbólico. As palavras não tocam alguém, não de forma física, mas é de uma forma simbólica, certo? Então pode ser algo nesse sentido. Mas e aí, se a pessoa tem pesadelo de subir a pressão? Sim, a pressão sobe para tirar ela do pesadelo, para acordar essa pessoa. É a mesma coisa que acontece para entrar em atividade, porque a pressão fica baixa. Todos nós, viu gente? Quando a gente dorme, a nossa pressão dá uma caidinha. Uns mais, outros menos. Mas se alguém puder aferir a pressão lá, a pressão está mais baixa, a frequência cardíaca está mais baixa, a frequência respiratória está mais baixa. E isso é biológico, é natural. É o nosso sistema parasimpático atuando. Quando nós estamos acordados, igual eu estou aqui em atividade chamada alerta, né? Nós estamos alertados. Nossa frequência cardíaca ela sobe um pouquinho, a frequência respiratória também, pressão arterial acompanha. Quando a gente faz um esporte, tudo aumenta. E é natural. Porque um atleta, uma pessoa correndo, ela ter a mesma pressão arterial, a mesma frequência cardíaca, a mesma frequência respiratória do que em repouso, tá errado. Ela vai passar mal. Porque ela não tem o adequado para nutrir os músculos. Chegar sangue mais rápido para os músculos e nutrir de oxigênio, tá? Exatamente assim. Mas por isso que a pressão sobe, que é para despertar a pessoa, é para acordá-la mesmo. Só que aí a gente precisa estudar, precisa entender na biologia por que é que sobe. A pessoa sonha com uma situação chocante que viveu no passado, a pessoa pode ter uma crise, aí ela pode. A gente chama de crise epileptoide, isso. A crise epileptoide, ela traz algumas manifestações. Ela não vai ter a situação chocante, ela vai fazer uma releitura. Não é aí que vai acontecer a situação chocante, mas ela faz uma releitura da situação chocante. E nós chamamos isso de crise epileptoide. Na hora que faz a releitura, normalmente os sintomas ficam mais fortes. Então, se ela tem uma coceira, que é o nosso tema aqui de hoje, essa coceira piora. A crise epileptoide pode ser à noite, pode ser durante o dia, pode ser a qualquer hora. Desde que exista algo que desperte essa situação. O que desperta? Pode ser um cheiro que estava lá dentro daquele cenário, naquele microsegundo em que teve um choque perceptivo, um choque emocional. Então pode ser um cheiro, pode ser a temperatura, pode ser um toque mesmo, né? Então se eu estava usando uma blusa de lã, no dia que eu tive esse contato no braço, que pra mim, olha, ficou uma repugnância, talvez, tá? Toda vez que eu colocar blusa de lã, a partir daquela data, eu tenho alergia no corpo inteiro. Eu coloco blusa de lã e fico todo empolado. Opa, por que isso? Ah, mas antes eu não tinha. Ah, mas agora toda vez, não sei o que aconteceu. Toda vez que eu coloco blusa de lã, me dá uma coceira no corpo, não posso com nada de lã. Ah, entenderam? Então é assim que... Porque o corpo lembra daquele contato indesejado. Talvez a sua cabeça, o seu inconsciente, o seu consciente, a sua memória que você consegue ter acesso, que é o consciente, talvez não lembre. Mas a sua biologia gravou, porque é como se fosse uma questão de sobrevivência. É um programa biológico, então ele registra aquilo. Tem algumas pessoas que só o fato de encontrar essa informação do que deu origem, naturalmente o corpo vai para um outro processo, que traz a consciência. E aí, só o fato da pessoa saber que ela está em outro momento da vida dela,
que hoje ela teria outro comportamento, porque no agora não é impactante nem inesperado, ela pode tomar uma ação a respeito disso. Então só o fato de, ou talvez, nossa, agora eu sei que eu nunca mais vou ter contato com aquilo, porque eu nunca mais vou voltar naquela cidade, nunca mais vou naquela fazenda, não sei aonde aconteceu a situação. Então só o fato de saber disso, tem muita gente que já finaliza o processo. Aí parece que assim, ó, do nada, como num passe de mágica, sumiu a coceira. Some a coceira. Então tem muita gente que vai precisar só saber essa informação. Tem pessoas que precisam realmente tomar uma ação de consciência. Então, olha, por exemplo, se meu braço coça, porque teve um contato indesejado, uma repugnância, né? Uma sensação de repugnância. Se meu braço coça, então peraí, hoje, no momento atual, você já sabe que essa parte do braço não serve para tocar ou ficar lembrando daquela situação que ficou pausada. Essa parte do braço, né, e isso serve para qualquer parte do corpo, pode servir para ter contato com coisas, situações, com pessoas, com tudo aquilo que você deseja, que é agradável para você. Então, olha, eu coloco devolvendo a função. É só devolver a função. Então, o que é agradável para você? É uma roupa que você sente esse contato? É dormir abraçado com a sua esposa, com o seu marido? O que é um contato agradável? É abraçar sua mãe? É abraçar o seu pai? É abraçar seu filho? É abraçar os seus netos? Quais são os contatos agradáveis? O que você pode pedir é para o teu paciente dizer 3 situações para você que venha agora na cabeça dele, que para ele são contatos agradáveis nessa região que tem a coceira, entendeu? Então, se é lá no pé, se é uma criança, como me falaram aqui, ele joga bola, então peraí, é contato agradável chutar a bola? Opa, uma. É contato agradável um tênis novo? Opa, 2. É um contato agradável pisar na areia da praia? 3. Pergunta pra ele quais são as 3 primeiras coisas que vem na tua cabeça, tá? Na hora que você devolve, opa, tum, é como se caísse a ficha. Como se atualizasse um software, como se atualizasse um aplicativo no teu celular. Faz sentido para você o que eu estou falando? Porque para mim faz muito, porque isso tudo é neurociência e nova medicina germânica. Então eu só estou apresentando para vocês aquilo que eu já vi várias vezes dentro do meu consultório.